Olá, meu nome é Maria Lídia Rezende Fernandes. Hoje nós vamos encontrar o quarto tesouro. Se você ainda não encontrou o primeiro, segundo e terceiro, eu convido você a visitar o meu canal no YouTube para encontrar esses tesouros. O quarto tesouro de hoje será intitulado Jesus, a pedra fundamental, ou a pedra angular, ou a pedra principal. Por que é tesouro, encontrando tesouros? Porque existem muitas referências na palavra, na palavra de Deus, na Bíblia, que é difícil de entender, ou o entendimento não é o correto. E eu creio que este assunto de hoje, esse tesouro, é mais difícil de ser encontrado. Mas hoje nós vamos encontrá-lo. Lá em Mateus 16, de 13 a 20, está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aqui, Jesus, homem, porque ele estava na terra como ser humano. E eles, os discípulos, disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui Jesus estava falando que Pedro não falou dele próprio. Foi Deus que revelou para Pedro quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus. Pois também eu te digo, continuou Jesus, dizendo a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Por que Jesus disse que a chave dos céus seria dada para Pedro? Aqui está o tesouro escondido. Vamos achar. Porque Pedro seria o primeiro discípulo a pregar para os gentios. Os gentios que não são judeus. Para os não judeus. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse, depois desse estudo, o Atos 10 e 11, os capítulos 10 e 11 de Atos. Lá você vai ver toda a história, que eu vou pegar aqui alguns pontos que causam assim, um pouco de confusão. Insisto que você veja esses capítulos, certo? Então lá você vai ver que o sentido, porque os animais que eram considerados imundos para os judeus, na visão, estava em um lençol. O lençol tem 4 pontas. Então representa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Ou seja, o mundo inteiro seria pregado o Evangelho. Oh, glória! Pedro, outro ponto, que Pedro precisava aceitar os gentios, os não-judeus.
ele precisava pregar o evangelho para toda a família de Cornélio. Você vai ver lá no texto. E que Cornélio foi o ponto principal, a primeira pessoa, que ele era romano, a ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E você verá que todos os parentes de Cornélio esperavam Pedro em casa e todos se converteram ao Senhor Jesus. Então era necessário acontecer isso. Outra coisa, persuadir os judeus pelo Espírito Santo a aceitarem os gentios. Depois dele, o apóstolo Paulo seria o segundo a pregar para os gentios. E depois, nós, todos aqueles, né, que estão sobre a face da terra pregando o evangelho. Então esse evangelho foi estendido norte, sul, leste e oeste, para o mundo todo. E o que são as chaves do reino dos céus? Significa autoridade, poder, ousadia, que ele, Pedro, assim como nós, recebemos quando nós temos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Então, mandou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Então, aqui, nós vemos que Jesus, quando ele fazia um milagre, ele falava, não fala para ninguém. Fazia outro milagre, ele falava, não fala para ninguém, vá para sua casa. E aqui também ele falou, olha, não fala para ninguém que eu sou o Cristo. Por quê? Porque Jesus ainda tinha que, algum tempo, estar pregando o evangelho, curando as pessoas, libertando os cativos, né, do inimigo. Então, aqui, agora, Pedro, lá na primeira carta que ele escreveu, essa primeira Pedro, 2, de 1 a 10, ele escreveu já, né, depois que Jesus já havia ressuscitado, né, agora ficou os discípulos para pregar o evangelho, agora para os gentios. 1 Pedro 2, de 1 a 10, é a primeira carta para as igrejas da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deixando, pois, isso é a carta, está escrita, Pedro escreveu, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos ou recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, Pedro estava falando para as igrejas, para desejar afetuosamente, com muita vontade, assim como um bebê recém-nascido quer tomar o leite, o primeiro leite, né, materno. Então, assim deve ser o nosso desejo de meditar na palavra, orar e buscar o Senhor. Então, era isso que ele estava aconselhando para a igreja. Aí ele faz uma ressalva. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro dizendo que Jesus era a pedra viva. O próprio Pedro, ele não falou que ele era a pedra viva, não. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo que nós, a igreja, nós somos pedras vivas. Para uma construção necessita de muitos elementos. O cimento, a cal, a pedra, tantas outras coisas. Então ele disse assim, olha, vocês também, nós somos pedras vivas. Agora, a pedra principal, o fundamento é Jesus Cristo. Aí ele continua, por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê
não será confundido. Então, ele está falando, referindo a Jesus Cristo, que era a pedra principal. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Porque muitos não aceitaram Jesus Cristo. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Eles não aceitaram, não reconheceram Jesus como o fundamento, o caminho, a verdade, a vida. Mas vós sois a geração eleita, falando para a igreja, o sacerdócio real, sacerdotes do rei, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus e alcançastes misericórdia. E agora lá em Isaías, o profeta Isaías já dizia a respeito dessa pedra de tropeço, que é Jesus. Então Isaías capítulo 8, de 13 a 15, diz assim: Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão no futuro. Que ia acontecer isso. E serão quebrantados e enlaçados e presos. Então o profeta Isaías já dizia que Jesus seria uma pedra de tropeço para aqueles que não iriam aceitar. Atos 4, 11 e 12. Pedro dizendo: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra fundamental da nossa vida. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada.